E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Tava demorando para ter vídeo novo no canal, né? Pois é, a arrumação praticamente acabou e hoje nós vamos começar a falar do que tem nesse quarto aqui. Como, por exemplo, essa pequena pilha de CDs aqui de jazz, ó, né? Queria falar um pouquinho do Joe Coltrane, que foi um saxofonista norte-americano, nasceu em 1926, morreu com 40 anos e que foi uma verdadeira lenda do jazz, né, do jazz e da música em geral, né? A sua obra é reconhecida após a morte dele, influenciando até o rock e até a música clássica, né? Ele faz parte em um certo momento da carreira dele, mais no final, do que convencionou se chamar de avant-garde, que seria o que uma música experimental que atira para vários lados, mas sempre em busca de uma coerência musical, vamos dizer assim, né? Harmônica. Vou tentar falar um pouco que eu sei aqui do Coltrane, que é muita coisa, é uma carreira rica, com mais de 50 álbuns, eu não tenho todos, né? Vou tentar falar um pouquinho que talvez eu saiba, né? Aqui ele aparece no álbum do quinteto do Miles Davis, Relaxando com Miles Davis. É um disco de 1956, onde então já é creditado o nome do saxofonista Joe Coltrane, né? Ele foi praticamente descoberto pelo Miles após o serviço militar que o Coltrane cumpriu, né? Ele, quando tinha uns 13 anos, tocou na escola, descobriu o clarinete, descobriu os instrumentos de sopro, se apaixonou pelo saxofone. Com 17 anos, é chamado para o serviço militar, fica lotado lá na ilha do Havaí, mas não vai para a guerra. Quando ele retorna para a vida civil, desempregado como todos os outros soldados, né? A gente já viu muito filme sobre isso, né? O Coltrane começa a tocar na noite, né? E então ele já tem a ideia de ser um artista, ser um músico de jazz, né? Ele é visto por algum empresário, alguém fala para o Miles da presença de um negro que tocava saxofone de uma maneira esplêndida, né? E o Miles chama ele para tocar nesse álbum, né? Que é de 1958, deixa eu ver, 1956, né? Então ele ingressa nesse quinteto do Miles como um sideman, como um músico meio que contratado, né? Um músico de apoio para as ideias do trompetista que é o dono da banda, que é o Miles, né? Mas aí ele já, no ano seguinte, em 57, ele já assina com a gravadora Prestige e lança seu primeiro álbum, né? Coltrane, né? Esse álbum faz parte a música chamada Coltrane Blues, né? A última do disco, com 8 minutos, né? Aqui a gente tem o Paul Chambers no baixo, bem legal esse disco. O outro álbum é o Dakar, também de 57, e aqui a gente tem o Piper Adams no saxofone barítono, fazendo uma espécie de duelo com o Coltrane, né? E o Mal Waldron no piano. E outras feras que aparecem no álbum também. E o Dakar, né? Lembrando que o Train, ele tocava saxofone tenor, que é um saxofone com o som mais grave e mais alto. O saxofone mais agudo e mais adocicado é o chamado saxofone alto, que é o do Charlie Parker. Lembrando que o Parker tocava até com um saxofone de plástico, né? Aqui o Lush Life, um disco bonito e até um pouco melancólico do Coltrane, olha que legal. Ainda pela gravadora Prestige. Ele é um álbum de 1958 com Arthur Taylor na bateria e o Paul Chambers no baixo. Eu não vou falar todo o time porque é muita gente tocando no álbum. Esses são os que mais se destacam, né? Lush Life tem a faixa título e tem a faixa chamada I Love You, né? 5 minutos e 28 segundos, bem bonita também, né? Aqui o Blue Train, já pela gravadora Blue Note. A Blue Note sempre brincava com o nome da gravadora, seu azul, né? O Blue Train. Então ele coloca a gravadora coloca uma foto do músico aqui no fundo azul,
faz um trocadilho, né? O trem azul, né? Mas é um jogo, né, do pessoal do marketing da gravadora, né? É um álbum também no final dos anos 50, o Paul Chambers no baixo e o Kurt Fuller no trombone. Olha que legal, né? Aí acontece aquele Big Bang musical, né? Dois universos colidindo. Por quê? Depois de ter tocado nesses álbuns, o Coltrane já era uma fera do instrumento. Já era alguém comentado, elogiado pelas revistas de jazz, alguém que era citado já como uma influência musical para outros, né? E o Miles faz o quê? Chama ele de volta. Chama ele de volta para o quinteto, para o sexteto. E grava o revolucionário, o histórico e o Sgt. Peppers do jazz, que é o Kind of Blue, o álbum de 1959. Esse álbum de 59, ele tem a fama de ser o principal álbum do estilo musical chamado jazz, né? Tem até uma historinha engraçada que o Coltrane tinha uma falha no dente, né? Os dentes dele eram meio separados. Não sei se os de cima ou de baixo. Isso eu li na biografia do Miles, que saiu pela editora Campos. E aí um belo dia, durante a gravação, o Trane chega com os dentes todos preenchidos. Ele foi no dentista. O Miles olha aqui e fala assim, o que você fez na boca, cara? O quê? Não, fui no dentista. Aí o Miles falou assim, vamos ter que cancelar a gravação. Por quê? Putz, ele foi no dentista. O Miles achava que o fato de ter uma falha no dente era o que fazia o som do Trane brilhar tanto assim, né? Mas é claro que não era, né? Outra história engraçada é que o Trane falava assim pro Miles, cara, eu não consigo fazer solos curtos como você faz, né? Eu me alongo muito nas notas. Eu queria fazer como você, que pica o som em pedacinhos. Como é que você consegue fazer isso? Aí diz o que o Miles falou assim, é muito simples, meu cara. É só tirar o instrumento da boca. Aí você consegue parar de assoprar, né? E assim, muitas histórias desses dois gigantes que acabam se encontrando mais uma vez e aparecem nesse revolucionário Kind of Blue, que é o álbum que a Columbia lança em 1959. Aqui a gente tem o Paul Chambers também no baixo mais uma vez, o Jimmy Cobb na bateria, o Bill Evans no piano, né? Um timaço. Esse disco é mais do que recomendado, né? Não deixe de conferir o Kind of Blue. Aí a gravadora Columbia reúne outras gravações e lança uma coletânea chamada Miles e Coltrane. Olha que legal, né? Apenas 7 músicas, mas que pinça grandes momentos dos dois juntos, né? Lembrando que o Miles toca trompete e o Coltrane o sax tenor, certo? Temos aqui o Bye Bye Blackbird, Voodoo e assim por diante. Aí o Coltrane começa a olhar a sua carreira e fala assim, não, eu esculpir minha própria carreira de jazzman, né? E ele vai então lançando discos revolucionários em cima de discos revolucionários. Ele consegue enfileirar uma sequência de álbuns arrasadores que deixa público, crítica e músicos de queixo caído. Começando pelo Giant Steps, Passos do Gigante, olha que legal. Esse é um álbum de 1960, com 12 músicas, e tem o Wynton Kelly no piano, o Paul Chambers no baixo, Jimmy Cobb e o Arthur Taylor na bateria, certo? 12 músicas. Aqui o Coltrane já começa a pegar os ensinamentos do Miles e vai fazendo músicas um pouquinho mais curtas. Ainda havia uma influência do bebop, de tocar as notas de maneira rápida e meio maluca, né? Desenhos animados usaram muito o jazz, né? O jazz, o bebop, o jazz dos anos 50. Foi muito... É, emprestaram as trilhas sonoras, vamos dizer assim, né? Dos discos de jazz, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, né? Você já assistiu aqueles desenhos que a TV Cultura passava há 20 anos atrás, sobre aquele menino que, quando ele abria a boca, saía um som? Acho que é Gerald McBoing. Gerald McBoing, que era um menino que ele não sabia falar. Então, toda vez que ele abria a boca, saía um som musical, né? Uma nota musical, vamos dizer assim, né?
E ele era capaz de reproduzir sons de todo tipo, né? E aí o pessoal do desenho fez o quê? Pegava pequenos trechos do jazz para fazer a sonoplastia, vamos dizer assim, das historinhas do menino, né? Uma coisa fantástica. Aqui um álbum sensacional chamado My Favorite Things, lançado pela gravadora Atlantic. Observe que o Coltrane foi passeando pelas gravadoras, né? Era muito comum nessa época os músicos assinarem contratos para um único álbum, né? Não havia o fato do músico estar amarrado num contrato longo, né? Vamos dizer assim. Não. Queria gravar um disco, ia na gravadora, assinava um contrato por um ano, a gravadora trabalhava aquele álbum, né? Aqui a gente tem o Elvin Jones, famoso baterista Elvin Jones. Nós temos o McCoy Tyner no piano, espetacular. O Coltrane no sax tenor e o Steve Davis no baixo. Um timaço para tocar apenas 4 músicas. Aqui as músicas estão longas. O Coltrane já vai esculpindo o seu estilo, que é o quê? Esticar as notas até onde dá e, no meio desse percurso, deixar os outros músicos improvisarem, né? O jazz é sinônimo de improviso, né? E aqui o My Favorite Things espelha muito bem isso, né? Aqui a gente tem o CD chamado Olé, né? Ainda é pela Atlantic. Eu não sei o ano, isso que deve ser anos 1960 também, ou 61. Olé. Temos apenas 4 músicas, né? Olha que interessante. Aqui a gente tem o Eric Dolphy na flauta e no sax alto, né? McCoy Tyner no piano e o Elvin Jones na bateria. Quase aquele mesmo time, só que com a presença ilustre do Eric Dolphy, né? Aqui um piratinha, pelo menos eu acho que é, uma latinha com um álbum chamado Inspiration, né? A gente achava essas latinhas no Mapping, né? No final dos anos 90, por aí, quando o Mapping existia lá na Praça Ramos. E aqui diz que é uma gravação ao vivo de 1961, né? Inspiration, vamos dizer assim. Aqui um CD muito interessante, que é o encontro do Coltrane com o pianista Thelonious Monk. Olha que legal, né? Thelonious loucaço, né? Reza a lenda que o Thelonious Monk, no meio das apresentações, dos solos, ele saía do palco, largava o piano, conversava com o pessoal na plateia, voltava para continuar a música. Assim, um cara assim muito para lá de Bagdá, vamos dizer assim, né? Aqui 6 músicas. É um álbum gravado em 1957 e 58, na virada do ano, né? Com o Ray Copland no trompete e o Wilbur Ware no baixo. Eu não conheço esse Wilbur Ware. E o Art Blakey na bateria, certo? Interessante ver esse encontro. O Thelonious Monk também foi outro cara muito peculiar na história do jazz, né? A gente merece ouvir a obra dele com muita atenção, porque é um cara assim que, entre os jazzistas, foi o que fez o que podia fazer e o que não podia também. Por quê? Era muito improviso, mas ele era dono de uma técnica no piano que era um negócio fantástico. E aí, quando a gente olhava, os leigos, né, eu, você, as pessoas em geral, né, assim, não é possível, esse cara deve ter decorado essas notas. A beleza que sai dessa combinação não pode ser apenas improviso. Claro, havia uma técnica por trás, né? Gente, se esse vídeo fica longo, a gente faz 2 partes. Aqui, um CD duplo, muito bonito, ó, da gravadora Impulse Lance. A gente tem o álbum chamado Africa Brass Sessions, Joe Coltrane Quartet, né? Aqui já é 1960. Ele tem o McCoy Tyner no piano, o Red Workman no baixo e o Elvin Jones na bateria. Aqui o Coltrane chega a funcionar até como um maestro, né? Ele rege mesmo, né? Esse Africa Brass Sessions já vai mostrando as intenções e as preocupações do Coltrane com a cultura negra, com esse tipo de coisa, né? E o brass, aqui você sabe, são os metais, né? Muito legal também. Já a Calombadinha Laranja são os álbuns lançados pela gravadora Impulse, né? Temos o álbum Coltrane Plays the Blues,
Aqui uma anotação, contém bonus track, olha que legal. O Elvin Jones na bateria, o McCoy Tyner no piano, Steve Davis no baixo, um timaço mais uma vez, né? E o álbum Joe Coltrane Play the Blues. Faz tempo que eu não ouço esses CDs, então também eu tô meio que me limitando, porque confunde muito um álbum com o outro, né? Aqui o álbum chamado Coltrane, de 62. Que já vai meio que sendo apresentado aquela história do jazz modal. O que seria isso? Seria o jazz sem a leitura da partitura, né? Uma linha sonora meio que delimitando o que os músicos podem fazer, vamos dizer assim, né? Alguém solta uma ideia melódica e os outros vão atrás. E essa pessoa que soltou a ideia melódica, que provavelmente deve ser o Coltrane, ele vai meio que levando os músicos para um lado ou para o outro, né? E aí a gente tem música mais alta, música mais baixa, paradinhas, todo aquele vocabulário que o jazz apresenta para quem está ouvindo, né? Isso aparece no álbum Coltrane. Aqui um álbum ao vivo, né? Joe Coltrane ao vivo no Village Vanguard. É uma apresentação de 1961. Nós temos o Eric Dolphy no clarinete, né? E o Elvin Jones na bateria. Um timaço mais uma vez, né? E sempre um capricho da gravadora Impulse. E aqui, gente, observe essa foto aqui, esse desenho. O jazz tem uma certa ligação com as artes plásticas, né? Os franceses que meio que pegaram as artes plásticas e juntaram com o jazz e tentaram dar uma identidade para isso. Não à toa, os mecenas, os divulgadores do jazz na Europa eram franceses, pessoas ricas, que se apaixonaram pelo jazz desde o seu nascedouro, né? Aqui a gente tem o álbum Ballades, com o quarteto do Joe Coltrane, trazendo o McCoy Tyner, o Jimmy Garrison e o Elvin Jones. A data disso é 1962, acho que é isso, será? Não está acreditado, mas eu acho que é 72. 62. Certo? Temos aqui o álbum Ballades. Aqui, um CD lindo. Desses que eu estou mostrando, talvez um dos que eu mais goste é esse aqui, ó. O encontro dele com o Duke Ellington. Tem aqui uma música chamada Take the Coltrane. Acho que é o Take the Coltrane, que é um negócio, nossa, é difícil até explicar assim. É como se você estivesse numa montanha russa, mas sabendo que quando ela descesse, você ia mergulhar em algo fofinho, gostoso, assim, né? É um negócio lindo. Parece um pouco música de criança, música infantil, remete a uma coisa meio nostálgica, né? É o encontro dele com o maestro do Duke Ellington, né? O Duke Ellington, além de pianista, ele regia todas as bandas que ele tocava, né? O Coltrane aqui está quase que atuando como um sideman, né? Como ele atuou também quando ele encontrou o John Hartman. John Hartman é um cantor de standards, naquela linha tipo Nat King Cole, e o Coltrane toca o sax tenor dele e o Hartman solta a voz, né? Vamos dizer assim. Aqui também é 1961 ou 62. A gente tem aqui Lush Life e Autumn Serenade destacando-se nessas 6 músicas aqui. Aqui o Coltrane ao vivo em Birdland. Olha só. Afro Blue, Alabama, Your Lady. E uma gravação de 1964. Temos também o álbum Crescente, com o quarteto do Coltrane. Ele, o McCoy Tyner, o Jimmy Garrison e o Elvin Jones na bateria. Aqui se destaca a música Bessie Blues. Certo? E chegamos na obra-prima dele. Que obra-prima é essa? A Love Supreme. Você já deve ter ouvido falar desse álbum. Isso aqui é
uma coisa meio obrigatória para quem está se iniciando ou querendo ouvir jazz. Num primeiro momento, a pessoa pode ouvir isso aqui e ficar com o pé atrás. Aqui, esse álbum marca uma espécie de conversão religiosa que o Coltrane tem. O Coltrane estava buscando Deus, vamos dizer, né? Vamos tentar explicar dessa forma. Essa preocupação religiosa dele, de só pensar em Deus, na alma, tal, é uma meditação musical que ele faz. Aqui as notas ficam menos barulhentas, o som fica mais plácido. Seria uma espécie de, não vou usar a palavra New Age, mas o som vai meio que parando. E é uma coisa linda, é uma coisa transcendental, vamos dizer assim, né? Não à toa tem a ver com religião, porque é o que as pessoas chamam de música das esferas, né? O Coltrane, ele costura com o saxofone dele momentos assim de rara beleza musical. Eu não encontro as palavras porque é difícil a gente tentar traduzir com palavras o som do jazz, que é um som instrumental, né? Mas a intenção aqui é uma espécie de suíte em 4 partes, onde o Coltrane está buscando Deus, está tentando se aproximar do Criador, né? As músicas têm aqui quatro partes, vamos dizer assim, 4 músicas, uma com 17 minutos e meio, que chama Salmo, né? É um álbum de 1964, com o Coltrane no sax tenor, o McCoy Tyner no piano, o Jimmy Garrison no baixo e o Elvin Jones na bateria. É o melhor quarteto que o Coltrane montou, né? A Love Supreme. Esse disco está em todas as listas de melhores de todos os tempos. E no jazz, ele rivaliza com o Kind of Blue, do Miles, como os 2 maiores discos da história do jazz, né? Porém, ele é um álbum, vamos dizer assim, difícil, né? Difícil porque a gente tem esse conceito que o jazz é aquela coisa tradicional, com aquele duelos de instrumentos e aquela tapeçaria sonora, e esse álbum apresenta uma outra coisa. Ele leva o ouvinte para um outro patamar. Ele seria quase que um avô do rock progressivo, vamos dizer assim, né? Sons mais plácidos, o piano pontuando em alguns momentos, uma coisa revolucionária. Depois, ainda nessa vibe, o Coltrane lança um álbum chamado Meditations, né? Que é um álbum de 1964 também, com a mesma formação, mas com o Rashed Ali na bateria, né? Eu não sei quem é esse Rashed Ali, mas pelo nome deve ser alguém de ascendência muçulmana, né? O Coltrane vai atrás de suas raízes também, não só religiosas, espirituais, mas também no que concerne à cultura afro, vamos dizer assim, né? Ele vai atrás dos seus antepassados. Aqui, um CD piratinha chamado Live in Antibes, 1965. A Love Supreme inteiro, porém ao vivo, e o Impressions, em 22 minutos. Saiu pela gravadora Charlie, aqui no Brasil, né? Muito legal também. Chama Ao Vivo em Antibes. Aqui, o Coltrane ao vivo no Village Vanguard. Ao vivo no Village Vanguard é game, novamente, né? Então ele retorna para o Village, bairro tradicional de Nova York, se não me engano. É uma gravação de maio de 66, com o Rashid Ali na bateria, não saber quem é esse cara. O Emmanuel Harim na percussão, Alice Coltrane no piano. Então ele traz o pessoal que ele estava se aproximando dessa vibe religiosa dele. Ele traz algumas pessoas desse encontro religioso para o mundo do jazz, né? No seu trabalho, né? Pharoah Sanders no tenor, é um timaço também, hein? Um CD com 3 músicas, todas longas, músicas de 20 minutos, 15 minutos, etc. Também lançado pela Impulse. É uma apresentação ao vivo no Village, uma nova apresentação, né? Alice Coltrane foi uma parceira do... Não sei se parceira, mas alguém que levou as ideias do Coltrane para frente, né? Aqui nós temos o Joe Coltrane com o Don Cherry. Aqui, gente, a gente tem o que as pessoas chamam de avant-garde.
Avant-garde é aquela tentativa de fazer um som meio cabeça, né? Não tem outra definição, é isso mesmo, né? Na música clássica a gente coloca como música clássica contemporânea, coisa do tipo, né? É aquela coisa bem pretensiosa, mas que deu certo. Quando a gente usa os instrumentos do jazz, que são os metais, o piano e tal, isso acaba dando certo. Quando a gente ouve os compositores contemporâneos que usam as cordas, os violinos, os cellos e tal, fica uma coisa meio estranha. Porque a gente está esperando uma coisa e chega a outra, né? Aqui ele com o Don Cherry. Don Cherry é um trompetista, né? Charlie Aden no baixo e o Ed Blackwell na bateria, né? Lançado pelo selo Atlantic, né? Atlantic Records. Aqui, Stellar Regions, regiões estelares, vamos dizer assim, ainda aquela vibe mística que o Coltrane acaba mergulhando, né? Ele com Alice Coltrane no piano, o Rashid na bateria e o Jimmy Garrison no baixo, tá bom? 11 músicas. Aqui nós temos também muitas bonus tracks. A descrição, mais uma vez, horrível nessa hora da noite, né? Passou das 9 horas, já começa a ficar meio zureta. E aqui um CD chamado OM, quase um CD de mantra, um CD de... O CD tem duas músicas, chamada OM. Uma tem 15 minutos e a outra tem 14. Aí a gente tem aquela formação clássica do quinteto, quarteto do Coltrane, né? Com o Garrison, o McCoy Tyner, o Elvin Jones e tal, Pharoah Sanders. Mas aqui já tem uns arabescos, umas influências orientais, né? Tem alguns instrumentos raros também aqui no meio. O que acontece é que o Coltrane convida o ouvinte para uma espécie de safari, de viagem musical, né? Vamos dizer assim, né? A interpretação que a gente dá para isso é muito particular, cada um sente uma coisa, né? E os dois últimos que eu tenho para mostrar aqui, nós temos o Sunship, né? Ship, acho que é o que seria um barco no sol, algo do tipo, né? Sunship, um barquinho no sol, coisa do tipo. 5 músicas, o quarteto básico dele aqui. Já é uma das últimas gravações dele. Eu não tenho todos os CDs do Coltrane. Na verdade, eu acho que eu tenho mais do que eu estou mostrando. É que eles devem ter ficado nas caixas. Estão lá no quartinho. Eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui, né? Mas esse é mais ou menos o que eu tinha e tento mostrar para vocês. E uma curiosidade é que um grupo chamado Turtle Island Quartet, ou seria o que? Isso aqui, o Quarteto da Ilha da Tartaruga, regrava o A Love Supreme. Olha que interessante. O legado de Joe Coltrane, A Love Supreme, pelo Turtle Island Quartet. Vamos ver o ano disso aqui? Isso aqui é de 2007, lançado pela gravadora Telarc, né? E é o que? É o álbum todo, mas algumas outras faixas de outros álbuns, como Naima, Song of John, que não faz parte do A Love Supreme, né? Mas eles colocaram para encher o CD de 13 músicas, né? E aqui é uma espécie de tributo, uma declaração de amor desse pessoal aqui pelo Train, né? E assim eu encerro mais ou menos o que eu tinha para falar. Saiu um livro sobre o álbum A Love Supreme, cerca assim de uns 5, 6 anos atrás. É um livro que conta a composição desse álbum. Saiu em português, eu tenho ele, mas deve estar em alguma caixa por aí. E meio que serve como uma espécie de... não vou usar a palavra Bíblia, mas serve como uma espécie de mapa para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo no jazz norte-americano em 1964, né? Lembrando que esses músicos de apoio, todos esses caras que tocaram no álbum do Joe Coltrane, todos eles têm suas carreiras brilhantes, seus álbuns solo, vamos dizer assim, né? Todos com carreiras lindas, né? E gosto muito também, além do Miles e do Coltrane, do Chet Baker, né? Chet Baker já faz uma linha do que chamam de cool jazz, né? Uma característica desses músicos é eles morrerem cedo, né? Assim como Charlie Parker, o Coltrane morre com 40 anos, problemas no fígado, né? E
deixa como legado esse monte de discos lindos, maravilhosos, discos para serem ouvidos aos poucos, né? Porque o jazz não é uma coisa tão fácil, não é música para lavar prato, né? Ah, vou botar um disco de jazz enquanto eu lavo o prato. Não, você tem que pensar no que você está ouvindo, porque essa música te leva para um lado, te leva para outro, te arrasta, né? Ela entra na sua cabeça e provoca alguns estragos, mas é uma coisa muito linda e muito prazerosa, né? Aqui em Santo André, cidade onde eu moro, há algumas décadas atrás, criaram um local chamado Jazz and Blues. Era um barzinho que ficava mais ou menos atrás do Diário do Grande ABC, algo do tipo, talvez uma travessa da Avenida Dom Pedro. E nesse barzinho tocava-se jazz e blues, né, como o próprio nome diz. Lá eu e o meu amigo Jairo descobrimos os prazeres do chocolate com conhaque, chocolate quente com conhaque, né? E vimos shows lá de alguns bluesmen, vimos shows do André Cristóvão, né? Ia mais pessoal de blues, de jazz não ia muito, né? Eu, na verdade, faz tempo que eu não assisto pessoalmente uma apresentação de jazz. Às vezes vejo alguém arriscando lá um solo de saxofone nas calçadas da Avenida Paulista, vamos dizer assim, né? Mas faz falta uma referência, né? A gente tem o Léo Galderman, quem mais que seria? Eu não tenho assim uma referência de músico brasileiro que seja assim um exímio jazzista, vamos dizer assim. Tem as composições do Ed Mota, mas que já vai mais para a linha do maestro, vamos dizer assim, né? Muito piano, etc, né? Quem é o grande saxofonista brasileiro? Você tem um nome para me dizer? Coloca nos comentários. Você já tocou um saxofone? Já soprou um saxofone? Né? Dizem que não é só ter fôlego, ter um pulmão de aço, mas saber modular o vento que você vai colocar para fora, né? Você vai expelir do seu pulmão para a boca do instrumento, né? Isso é a técnica, né? É que nem quando o cara toca o berrante. Por que os caras conseguem um solo muito longo com o berrante e o outro não consegue? Não é questão de ter fôlego, mas de ter a técnica, né? Esse vídeo está longo, vou parar por aqui. Conto com o like de vocês. Comentem o que vocês acharam. É difícil falar sobre jazz, mas a gente faz o que pode, né? E em breve mais um vídeo novo para o canal. Talvez o próximo vídeo seja sobre poesia, tá bom? Acho que era isso, tá? Qualquer dúvida a gente tenta erradicá-la. Fiquem com Deus.